Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não esqueça de acompanhar meus vídeos no YouTube, se inscrevendo, ou então dando aquela curtida, ou então me acompanhar no Instagram, fazendo como? Me seguindo e também curtindo meus vídeos, tá bom, gente? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a Índia. Na verdade, a gente vai focar mais na economia da Índia, uma potência, né, econômica mundial, sobretudo no século XXI. A Índia, que também faz parte do BRICS, que são conjuntos dos países emergentes, é um país que tem bastante contradições sociais, desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, é um país que está entre as 10 maiores economias do mundo. É um país também que ainda tem um número muito grande de miseráveis, pelo menos um terço da população ainda vive na miséria. É um país que ainda está nessa questão de mesclar a modernidade e as suas tradições culturais. Um exemplo, é um país que ao mesmo tempo é um dos maiores produtores de software do planeta. Existem indústrias modernas, multinacionais, produção de cinema, como o caso de Bollywood. É ao mesmo tempo um país que ainda tem uma cultura tradicional muito forte e muita gente acha que a desigualdade na Índia é justamente por causa dessa cultura. Um exemplo é o sistema de castas. Lembra daquela novela Caminho das Índias, que o ator lá, o que fazia o Barruan, ele não podia casar com a Maia porque ele era da casta do Dalit? Então, ainda é algo muito comum na Índia, apesar de a gente já estar no século XXI. É uma tradição que nem sempre é bem vista, mas ainda ocorre bastante na Índia. E ainda tem algumas questões, a questão, por exemplo, da violência contra a mulher, que ainda é muito forte nesse país, sobretudo a cultura do estupro. Para vocês terem uma ideia, de cada 14 minutos uma mulher é estuprada na Índia. E também tem a questão da... É um país que também tem alguns conflitos, sobretudo com o seu vizinho, o Paquistão, que é um conflito na região da Caxemira. Então nós vamos ver um pouco dessa questão na Índia na aula de hoje. Espero que vocês curtam e qualquer dúvida estarei à disposição. Bom, como a gente falou no início ali do vídeo, então a Índia é um país emergente, na verdade é uma das grandes potências econômicas, né? Inclusive também é uma potência, é uma liderança, né, dentro do continente asiático, só que ao mesmo tempo é um país de grandes contrastes sociais. Então por isso que eu coloquei ele na introdução, né, o título, né, que a Índia é um país emergente de grandes contrastes sociais. E a gente vai entender o porquê desses contrastes sociais, tá bom? Então vão acompanhando os slides e aí eu vou explicando slide um pouco da economia da Índia, um pouco também dos problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. Bom, aqui alguns dados geográficos da Índia, né? A capital Nova Delhi. Também tem outras cidades que são muito importantes, como Mumbai, que é a chamada Bollywood, Calcutá, que é uma cidade também bem grande, e em Bangalore, que é, digamos que é o Vale do Silício indiano. Depois já vou explicar melhor o porquê desse nome. A população da Índia é de quase 1,3 bilhão de pessoas, mas é bem provável que a Índia daqui a 10 anos já supere a China como o país mais populoso, atualmente é o segundo. Né? É um país também grande em termos de tamanho territorial, é um país que tem uma grande variedade de paisagens. Você encontra climas bem quentes na Índia, até climas frios de montanha, sobretudo na fronteira com o Paquistão, com a fronteira com a China, Nepal. É uma democracia, né, a Índia, talvez seja a maior democracia do mundo, levando em conta a sua grande população. Aqui mostra um pouco dos símbolos da Índia, né, o mapa da Índia. É uma tradição bem comum ali na margem do rio Ganges, né? É um povo bastante religioso, tem bastante culto, sobretudo a questão do hinduísmo, que é religião presente. Mais de 80% da população segue o hinduísmo. Aqui o Taj Mahal, que é o cartão postal da Índia, essa obra linda, considerada uma das maravilhas do mundo, e a bandeira da Índia. Bom, falando um pouco da economia da Índia, assim, eu não vou falar muito da história da Índia, né? Que a Índia ela foi uma colônia britânica, ela se tornou independente em 1947. Ele era uma colônia muito importante na Inglaterra, porque a Índia era um país que tinha terras bem férteis para a produção de muitos produtos que ia para a economia inglesa, como o caso da produção de algodão, para a indústria têxtil, fornecimento de alimento. Então a Índia serviu muito para isso, para alimentar a Inglaterra, né, que era a metrópole. Aí eles conseguiram a independência com Mahatma Gandhi, em 1947. Lembrando que o Paquistão
e o Bangladesh, países vizinhos, já fizeram parte da Índia. E aí depois teve um processo litigioso, né, já que o Paquistão tinha a maior parte da população muçulmana, então daí houve esse confronto, né, com a Índia. Mahatma Gandhi, que era um líder pacifista, tentou apaziguar os ânimos, né, mas ele morreu assassinado por fanáticos. E aí eles nunca se entenderam. Isso aí depois a gente vai falar melhor sobre essa rivalidade Índia e Paquistão. Bom, depois que a Índia ela se tornou independente, o que acontece? A Índia era um país muito agrícola, quase a maioria da sua população morava no campo, embora ainda more bastante. Só que depois, a partir da independência, o que acontece? A Índia começou a investir em infraestrutura, como construção de ferrovias, indústria de base. Para quem não sabe, a indústria de base é aquela indústria que fornece suprimento para outras indústrias, como o caso da siderúrgica, metalúrgica. Na agricultura houve uma modernização, houve um melhoramento das técnicas de cultivo, né, uso de máquinas, sementes. Teve o lado bom disso, né, que isso melhorou a produtividade da agricultura indiana, mas teve o lado ruim que provocou o desemprego no campo. Aí muita gente começou a procurar os empregos nas grandes cidades. Sobre a indústria, bom, a Índia estava começando a se industrializar, mas era um país ainda muito agrícola. O que acontece? Na década de 60 e 70, houve bastante investimento estatal. O Estado praticamente controlava a economia. Embora a Índia é um país capitalista, tinha esse modelo que o Estado ainda controlava boa parte das indústrias. Inclusive, chegou a um certo tempo ser proibida a indústria de fora, as multinacionais. Só que a partir de 1980, houve então essa abertura da economia a investimentos estrangeiros. Isso fez com que alavancasse a economia, e aí aos poucos a Índia vai se tornando uma potência não só na Ásia, mas também uma potência mundial. E aí começou a se destacar alguns produtos bem específicos, sobretudo aqueles de valor agregado, como é o caso de automóveis, software, entretenimento, né? Inclusive, a Índia também se tornou um país que exportou pesquisadores para outros países, como Reino Unido e Estados Unidos. Vou dar um exemplo: ali no Google, tem boa parte dos funcionários que trabalham no Google são de origem indiana. Então é uma coisa bem comum. Então a Índia exporta muitos cérebros, né, humanos, né, como diz a linguagem. Bom, aqui tem o mapa da Índia, né, das principais regiões da Índia. Mas eu vou dar destaque a algumas cidades, como é Nova Delhi, Calcutá, Mumbai e Bangalore. Bangalore, como eu falei anteriormente, estão as principais produções de software, inclusive essas produções de software, elas estão interligadas a centros de pesquisa e universidade. Então, por isso que Bangalore se assemelha muito ao Vale do Silício, naquela região da Califórnia. Por quê? Porque as indústrias estão conectadas com centros de pesquisa. Então, é muito parecido mesmo, né? Aqui tem até uma imagem de uma indústria de produção de software, inclusive produção de robôs. A Índia também tem se destacado bastante, porque a Índia tem boa parte também de silício, então por isso que isso favorece a produção de software. E Mumbai também tem uma característica própria, que é a produção de cinematográfica, produção de filmes. A Índia tem se destacado muito. Alguns filmes bem conhecidos, por exemplo, Quem Quer Ser um Milionário, Lion, enfim. E essa região da cidade de Mumbai ficou conhecida como Bollywood, ou seja, Hollywood indiana. E outra coisa que tem acontecido bastante na Índia é o aumento do serviço de telemarketing, ou seja, a terceirização. Empresas norte-americanas e da Europa, ou também do Japão, coloca as filiais na Índia, sobretudo no setor de telemarketing. Mas por que isso ocorre? Primeiro, a questão do inglês. A Índia fala o hindu, mas também fala o inglês, pelo fato de ter sido colônia britânica. Isso também facilita, né, a questão da comunicação. E a mão de obra indiana é muito mais barata que uma mão de obra europeia, japonesa ou norte-americana. Então, por isso que para muitas empresas, por exemplo, norte-americanas, é mais fácil trazer essas filiais na Índia, porque o custo de produção é baixíssimo. Bom, apesar dessa riqueza, apesar de a Índia ter se tornado uma potência, está entre as 10 maiores potências econômicas, a Índia tem muitos problemas sociais. Por exemplo, o índice de pobreza chega a quase 30% da população, alta taxa de mortalidade infantil, para vocês terem uma ideia, 56 por mil habitantes, semelhante de países africanos, isso de acordo com a ONU. O país também tem alguns movimentos separatistas. Apesar de a Índia ser um país onde 80% da população segue o hinduísmo, ainda tem minorias muçulmanas, Sikhs, que é uma religião que é uma mistura do islamismo com o hinduísmo. O país também tem aquela relação conturbada no Paquistão, é uma região montanhosa da Caxemira,
onde estão alguns recursos naturais, nascentes de rio importantes, como Brahmaputra, o Ganges, que é um rio sagrado, né, um rio bem importante. Então, ambos os países, inclusive, são detentores de tecnologia de produção de armas nucleares. Então, inclusive, o mundo se choca quando pode haver um conflito. Muita gente já se questionou caso houvesse um conflito mais grave entre a Índia e o Paquistão. Outra coisa também que ocorre ainda na Índia, embora a Índia tenha se modernizado na economia, com a questão das indústrias, a sociedade indiana é uma sociedade ainda muito tradicional e ainda tem muitos costumes. Por exemplo, o controverso sistema de castas, onde tem as diferenças sociais, né, se dá pelas castas. Só pode haver o casamento entre membros de uma mesma casta, por exemplo. Inclusive a novela Caminhos da Índia falava muito sobre essa questão, né? Que tinha lá o personagem que ele era Dalit, ele foi adotado por um cara rico, mas pelo fato de ele ter sido Dalit, ele não poderia casar com a outra personagem porque ela era de uma outra casta, que era superior, enfim. Não vou aqui falar porque não sou noveleiro, mas é só para vocês entenderem um pouco que ainda é muito comum. Outra coisa, a questão das mulheres, né? A cultura do estupro ainda é muito alta na Índia. Para vocês terem uma ideia, a cada 14 minutos uma mulher é estuprada na Índia, fora outro tipo de violência, enfim. Então ainda é uma sociedade que ainda é moderna na parte econômica, mas é ainda muito tradicional em alguns aspectos culturais. Então aqui é uma imagem que retrata bem, né, um pouco dessa desigualdade na Índia, apesar de ser um país que enriqueceu, a questão da miséria na Índia. Aqui é uma região conflituosa da Caxemira, que é uma disputa entre o Paquistão e a Índia, e também tem uma parte da China que também está querendo entrar no meio, né, que é uma área que tem muitos recursos naturais e por isso que é uma briga geopolítica. E aqui mostra o sistema de castas, que mostra como é que se comporta, né? Então, eles falam que cada casta vem de uma parte do Deus, né? O Brahmanas, que são os sacerdotes, né? Que é a classe mais elevada. Os Kshatras, né? Que são os guerreiros. Os Vaishyas, né? Que são os comerciantes, camponeses, artesãos, boa parte da população. Os Sudras, que são os servos. E os Párias, que eram ou Dalit, né? Como diz a expressão, que eram os marginalizados da sociedade. Então mostra um pouco dessas contradições da sociedade indiana. Então essas imagens são bem claras sobre essas questões que a Índia precisa resolver se quiser se tornar ainda uma grande potência. Bom, aqui tem algumas referências. Eu sugiro como algo complementar. Eu acabei errando aqui, viu, gente? A Índia, na verdade, tem uma mulher estuprada a cada 20 minutos, mas mesmo assim é algo ainda muito grave, né? Então eu sugiro como leitura complementar, no caso, assistir esse vídeo, é um vídeo da Folha de São Paulo falando sobre a questão do estupro na Índia, tá bom, gente? Vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de agora sobre a Índia, tá bom, gente? E no mais, vocês fiquem por dentro das minhas videoaulas, tá bom, gente? Bom, acabamos então de assistir a videoaula falando sobre a Índia, sobretudo com destaque à economia indiana, mas também falando um pouco sobre algumas questões culturais na Índia, como a questão do sistema de castas, que ainda é um sistema muito tradicional, né? A gente viu que até a questão dos casamentos, ainda membros de uma casta só podem casar com os membros dessa mesma casta, sobretudo aquela questão do preconceito contra a casta do Dalit. Inclusive a novela abordava bastante sobre isso, né? Essa divisão de castas, a novela Caminho das Índias, né? Que passou em 2009. E vimos então essa contradição, né, da economia, da cultura indiana. Ao mesmo tempo é um país que está se modernizando, abrindo as portas para investimentos estrangeiros, mas é um país que ainda tem que as questões sociais ainda não acompanharam as questões econômicas. Então é um país que mesmo se tornando uma potência ainda tem graves problemas sociais, inclusive de países bem subdesenvolvidos. E foi interessante estudar um pouco sobre esse país, um país bastante culturalmente muito rico, né? Então espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida eu estarei à disposição. Então, no mais, um abraço a todos e não deixe de acompanhar o meu canal, tá bom, gente? Abraço e fiquem bem.